Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, Evangelho de João, passagem muito conhecida. Evangelho de João, capítulo 8, e no verso de número 32. Por esses dias, querido, hoje eu vou dar praticamente a introdução. Por esses dias estaremos ministrando a respeito exatamente desse tema que está. Agora não está aqui porque está coberto pela Bíblia, possivelmente, mas estaremos ministrando sobre o tema, sobre o assunto cura e libertação. Hoje vamos estar falando um pouquinho a respeito desse processo de libertação, querido. João capítulo 8, verso de número 32. De repente você pode pensar assim: pastor, eu já li 1 milhão de vezes. Eu também, então nós vamos ler 1.001 vez, né? A palavra sempre se renova, né? Nós cremos que Deus é um Deus de novidade. Você encontrou? João capítulo 8, verso 32. Primeiro eu vou ler aqui, depois eu vou ler ali, para a gente ver a combinação. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, querido? Está dizendo a mesma coisa? Isso mesmo. Fala assim comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora traz um pouquinho mais para perto de você e fala assim: eu conheço a verdade, e a verdade me libertou. Com seus olhos fechados nessa hora, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, eu oro a Ti. Não entro em oração, Deus, mas porque na Tua presença nós já estamos, mas nós oramos a Ti, Pai, nessa hora. E te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a Tua palavra, Deus, a cada coração, a cada vida. Assim como o Senhor mesmo disse através do apóstolo Paulo, a Tua palavra ela não está presa. Muito pelo contrário, ela está livre para encontrar um terreno onde ela possa realmente fazer a Tua obra, para aquele que realmente permitir. Eu oro, Deus, a Ti e te peço, sustenta nós mais uma vez essa noite. Assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu te peço, nos sustenta, Deus, continua nos sustentando com o Teu maná, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, há muito tempo atrás, eu acredito que... Bom, depois eu falo para você a respeito de com quem Jesus estava conversando. Desde que eu entreguei minha... Quando você para assim, é que você sabe, se você der um passo a mais não vai dar certo. Então você para. Eu aprendi na empresa que quando você tem dúvida de alguma coisa, você não faz. Você para, espera. Então é assim, o próximo passo não vai dar certo. Então, irmãos... desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, nós viemos de um ciclo meio que vicioso, podemos chamar assim, né? Nós viemos praticamente do espiritismo, né? A minha mãe, eu contei aqui esse testemunho várias vezes, mas enfim, minha mãe, ela procurava respostas para aquilo que ela buscava em centro espírita, né? E como eu, filho mais novo, eu tinha que acompanhar minha mãe, muitas vezes os centros, e ia por lugares lá e aqueles trabalhos todos, aquelas coisas que aconteciam. Então nós crescemos mais ou menos isso. Quando a minha mãe não podia ir, ela escrevia um recadinho para o pai de santo Léo levar o recado para o homem. E o homem dava lá o tratamento, faz o chá disso, o chá daquilo, não sei o que, e fazia lá a simpatia, lá os negócios que ele mandava, e eu trazia, né, para minha mãe. Eu era o filho mais novo, eu tinha que fazer esse intercâmbio aí, né? Então, irmãos, nós fomos sempre aprisionados nisso. Um dia, irmãos, Deus fala assim comigo: Deus é maravilhoso. E Ele é. Eu acredito que a única maneira, irmãos, que Deus poderia me trazer para Ele seria por um motivo só um motivo, uma maneira só, irmãos: mulher. Porque por outro motivo, irmãos, desculpa, eu não ia chegar diante de Deus. Eu não entraria dentro de uma igreja. E Deus preparou a namorada que hoje é minha esposa. A gente se conheceu e as coisas foram acontecendo. Ela era cristã e eu comecei a me simpatizar, e até então nos casamos, né? E a vida começou a ficar muito difícil, e ela sempre falando de Jesus para mim, eu não queria dar crédito para isso, e enfim, um dia estava tão difícil assim para mim, que acredito que 1 ano de casado, eu falei: não aguento mais essa vida. E ela disse para mim: olha, você sabe quem pode te ajudar, quem pode libertar você de tudo isso, quem pode ajudar você nessa caminhada. Eu já te falei por várias vezes, vamos lá, né? No ruim você já está, né? Aí eu fui na igreja, falei: quero ver se esse negócio de Jesus funciona. Eu não fui para ser abençoado, não, irmãos.
Eu fui num sentido de, eu vou lá, não vai funcionar, e eu vou falar, tá vendo, não adiantou nada. E eu estava desempregado, meu problema era emprego. E fui lá, irmãos, eu tinha batido por várias vezes na porta aqui de um material de construção que eu queria trabalhar ali, tinha uns amigos que trabalhavam ali, né? E eu fui e bati várias vezes na porta lá e nada de se abrir. E, irmãos, entreguei minha vida para Jesus na sexta-feira, num culto, né? Uma pastora lá da Parque São Bento estava ministrando. No sábado, foi alguém lá onde eu trabalhava, estava fazendo uns biquinhos, né? No lugar onde eu trabalhava aqui. E falou assim, você lembra aquela vaga lá, aquela de trabalho que você estava procurando? Então, apareceu lá e o homem mandou vir chamar você. Não, acontece, coincidência, acontece, né? Mas aí tudo bem, irmãos. E aí foi isso no sábado. No domingo, irmãos, aconteceu de uma outra empresa. Você viu, na época tinha o tal do telegrama. Já viu o telegrama chegar no domingo, irmãos? Chegou o telegrama em casa de uma empresa que eu nem sabia onde era, quando a chamar para eu trabalhar. Falei, sei lá, às vezes as coisas combinam, né? Às vezes as coisas combinam. Eu pensando assim. E aí na segunda-feira, irmãos, um amigo falou para mim, eu nem sabia que ele tinha feito isso. Na época não era currículo, na época era ficha, levava uma ficha pronta da pessoa lá. Ele disse assim para mim, Paulo, eu tomei a liberdade nesse meio de papelada sua, peguei uma ficha sua e levei para o meu patrão, meu chefe lá na empresa, e ele pediu para você ir lá, para você trabalhar na empresa, lá na Cianê, Avenida de São Paulo. Você não quer ir lá não? Eu falei, não, tem coisa aqui. Pô, 3? Não abria uma porta, até abriu 3, assim, veio atrás de mim. Falei, Jesus está... Eu vou chegar mais perto de Jesus para ver realmente o que tem aí. E as coisas foram acontecendo. Mas nós viemos assim de um ciclo, irmãos, de um lado, de um meio, onde havia assim, muita perturbação. E dentro desse meio espiritismo, eu comentei aqui por várias vezes, meu pai, meu avô e minha avó benziam, né, aquela coisa toda. Isaías fala a respeito disso, né, espírito que fica cochichando lá, né, falava quase que no ouvido, mas eu nunca entendi o que era. Mas enfim, colocava um negócio com água e um negócio de arruda em cima, às vezes um dente de alho, um pano na cabeça e ficava lá. E negócio lá, né, enviado lá. Mas enfim, e via as coisas andar dentro de casa, irmãos. As coisas andavam dentro de casa. E aí, minha mãe, minha avó viu as coisas andando dentro de casa, meu pai, enfim, a família toda. E nós saímos exatamente desse meio. Quando eu me converti, irmãos, eu sempre tinha o costume de ir na vigília. Quando eu cheguei, irmãos, uma vez eu cheguei, fiquei conversando com meu primo, Cezinha, fiquei conversando com ele até de madrugada. A vigília acabava 1h mais ou menos, e eu ia trabalhar no outro dia. E eu fiquei conversando com o Cezinha até, acho que umas 2 horas mais ou menos. E eu vim para casa, eu precisava dormir, né, para trabalhar no sábado de manhã. Aí, a primeira experiência que eu tive assim, falei, opa, né? E aí eu deitei, a Ana Paula era bem pequenininha. Eu deitei, estava cansado, pensei comigo, vou deitar um pouquinho, daqui a pouco, né, eu levanto, escovo os dentes e tal, me arrumo e vou dormir. Porque amanhã, aliás, daqui a pouco tem que acordar cedo. A hora que eu deitei, irmãos, deitei na cama assim, sabe? E a hora que eu imaginei que tinha fechado os olhos, a hora que eu tentei abrir os olhos, eu não consegui. Sabe que algo assim, é diferente, irmão, se eu tentar segurar alguém, assim, por exemplo, a minha mão ela vai ficar localizada aqui, você entendeu? Com as outras partes do corpo a pessoa pode mexer. Mas fiquei preso na cama como que algo que tivesse, assim, sabe, achatado na cama, assim, sabe? Eu tentei sair, não consegui. E aí eu olhei do lado, assim, sabe, irmãos? E eu falei assim para minha esposa, chamei ela. Ela falou, não fala, senão a Ana Paula vai acordar. Falei, pronto. Aquela coisa assim. E aí a hora que eu abri os olhos, irmãos, tinha como que uns negócios assim de fogo, uns negócios assim horríveis, sabe? E aquele peso assim em cima de mim. Não era medo meu, mas um ambiente de medo, o ambiente em si, sabe? E aí deu uns, sei lá quanto tempo, daí ela voltou para mim, daí ela colocou a mão na cabeça, falou, o que você quer? Ora por mim, ora por mim. Ela colocou a mão na cabeça, eu só escutei ela falar, a oração eu não ouvi, eu só escutei ela falar em nome de Jesus. Aí saiu, eu falei, então alguma coisa tem incomodando o inferno de alguma maneira, irmãos, porque quem chuta cachorro morto, irmãos, o cachorro não reage. Mas se você chuta algo que até mesmo, sabe, algo que vem se levantando, então, irmãos, se você faz algo que incomoda o inferno, louve a Deus por isso, significa que você está no caminho. Agora, se faz algo sempre a Deus e diz assim, minha vida não acontece nada, tudo normal. Então, irmãos, alguma coisa tem. Nós precisamos incomodar o reino das trevas, amém, irmãos? Amém?
Aí olha só, isso começou até mesmo vir de um tempo para cá. Isso constantemente, irmãos. Eu só vou contar mais algo para vocês. Nesse vai e vem de vigília, o Cláudio estava com a gente nesse dia. O Cláudio morava de frente ali à Escola Francisco. O Cláudio e o César estavam conosco. Aí, irmãos, eu sonhei, irmãos, nesse meio tempo que a gente ia na vigília, eu sonhei assim, que um camarada, ele tinha chego até mim, irmãos, e ele tinha começado a conversar comigo e ele se transformou em algo assim, sabe, irmãos? Sabe sabe aquela, não sei se você chegou a ver, é uma espécie de uma imagem fria. Quando você olha para essas imagens de escultura, dá até uma impressão. Mas sabe que aquela é uma imagem fria de alguém que se apresenta diante de você, de uma pessoa, de uma imagem fria, de uma pessoa que não expressa sentimento. Quando nós viemos da vigília, a gente sempre ficava conversando nas esquinas. Eu, Cláudio e o César ali na esquina, conversando ali na esquina. Aí nisso, irmãos, passou um rapaz assim, a gente estava assim conversando em rodinha de irmãos. Ele passou assim por mim, irmãos, ele passou. A hora que ele me viu, irmãos, o pescoço dele fez assim, ó. Ele parou e voltou. E era o cara do sonho. Ele parou assim e começou com as conversas assim, sabe, irmãos, de que ele estava sendo maltratado na casa dele, estava passando necessidade, aquelas coisas de sempre que a gente nem sabe até onde é realidade nisso, sabe? E começou a falar algumas coisas assim a respeito da vida dele. E a gente falou, não, sim, a gente tem alimento em casa, graças a Deus, e nós vamos dar alimento para você. Mas primeiro nós vamos orar. Depois a gente vai em casa. E ele preocupado com a comida, mas você vai me dar mesmo? Vamos, mas primeiro nós vamos orar, abençoar aqui, depois nós vamos para casa. E nós começamos a orar, irmãos, na esquina. Até quando a gente estava falando, Deus abençoa, 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 irmãos, tranquilo. A hora que nós começamos a repreender, irmãos, sabe? O espírito maligno e aquelas coisas. Irmãos, aí o cara começou a se contorcer, já mudou aquele tom de voz que todo mundo conhece. E o cara, aquela coisa toda, irmãos. Nós três, dá a impressão que a gente estava espancando o camarada na esquina aqui da Belo Horizonte. E o cara de joelho lá, irmãos, a gente lá, e as pessoas passavam olhando, e, sabe? Até o momento em que ele se libertou, ele foi livre. Aí nós oferecemos alimento para ele. Então agora nós vamos em casa pegar o alimento para você que nós prometemos. Ele, não precisa mais não. Eu falei, não precisa mais, mas queria tanto alimento. Mas na verdade ele estava precisando de um outro tipo de alimento. Então, irmãos, muitas coisas Deus permite nas nossas vidas para que nós venhamos, fala assim comigo, crescer. É muito bom nós lermos a Bíblia, é maravilhoso, e eu recomendo esse livro para você, tremendo, transformador, irmãos. Mas nós precisamos ter nossa própria experiência com Deus. Eu não gostaria de passar por algumas coisas, eu preferia estar só lendo, irmãos. Mas isso não é o suficiente para gerar crescimento em nós. É como a Bíblia em áudio, põe para ouvir, irmãos, é muito bom a Bíblia em áudio, vai abençoar aquele ambiente. Mas melhor do que você ouvir a Bíblia, é você ler a Bíblia. A palavra entra pelos olhos, sabe? Mente e coração, e então ela repousa, irmãos, ela começa a fazer a obra. É maravilhoso, é transformador. E quando Jesus estava falando isso, irmãos, para essas pessoas, eles estavam nas sinagogas, eles estavam no templo, eles achavam que eram livres, eles diziam ser filhos de Abraão, e quando se dizia ser filho de Abraão, eles automaticamente estavam dizendo assim, nós somos abençoados, nós estamos debaixo da bênção do Pai. E nem eles, na verdade, sabiam que a vida deles levava eles a uma prisão. E quando que uma vida leva alguém à prisão, irmãos? Quando a pessoa justamente acha que tem liberdade. Você já falou de Jesus para alguém que disse assim para você, se eu for na igreja, quer dizer, eu não vou poder fazer isso, aquilo, eu vou me prender. Você já falou de Jesus para alguém assim? Na verdade, ela acha que a vida dela é uma vida liberta, onde ela pode fazer aquilo que ela quer. Na verdade, ela está envolvida no sistema do mundo que implantou isso no coração dela. E você chamando ela para a liberdade em Cristo Jesus, e ela consegue enxergar isso com outros olhos. Somente, irmãos, nós podemos entender as coisas de Deus quando estamos envolvidos pela presença dele, somente pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém glorifica a Deus, assim como diz a palavra, senão pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais entender aquilo que ele tem realmente para as nossas vidas. A pessoa, ela vai para a direita, mas Deus diz para ela ir para a esquerda. A pessoa, ela vai para frente, mas Deus está mandando ela ir para trás. Porque aparentemente, irmãos, parece ser sempre melhor as nossas próprias decisões.
mas nem sempre é o caminho correto por onde Deus Ele quer nos levar, para nós chegarmos realmente ao lugar que Ele quer que nós venhamos a chegar. Sabe por que muitas pessoas elas patinam na vida, irmãos? Porque elas traçam suas próprias estratégias e elas dizem, eu vou por aqui, por esse caminho. E muitas vezes elas não conseguem chegar até tal lugar, irmãos. Elas não conseguem chegar. Elas muitas vezes ficam olhando para outras pessoas. Elas muitas vezes dependem da fé de outras pessoas. Elas muitas vezes ficam se espelhando naquilo que o outro faz. E ela não tem a sua própria liberdade em Cristo Jesus. Ela não tem a sua própria liberdade. Dentro de casa, irmãos, graças a Deus somos cristãos, nós lemos a Bíblia, né? Juntos, as crianças fazem suas orações, nós temos nosso momento com Deus. Irmãos, mas eu vou falar uma coisa para ti. Nós todos, eles não podem simplesmente, irmãos, dizer assim, eu espelho na fé do meu pai, e a fé do meu pai eu espelho, de maneira nenhuma. Eles precisam ter nós como exemplo, sim, claro, mas a base para eles precisa ser a palavra de Deus. Essa maldição está longe de mim, mas porventura, se um dia eu vier cair, eles vão ficar de pé, porque eles estão olhando para Jesus Cristo e não simplesmente para o homem. Então quando Jesus disse assim para ele, olha aí, vocês vão conhecer a verdade, porque eles conheciam de certa forma alguma coisa que eles imaginavam que era verdade, mas eles aborreciam seus pais. Você pode ter alguém abençoado, irmão, que aborrece seus pais? Jesus falou isso para ele, puxa, mas vocês falam da lei, mas o pai de vocês não honram o pai de vocês. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas olha só, Jesus falando para eles a respeito de libertação, irmãos, e eles não se conformavam, porque eles eram líderes do templo. Irmãos, a minha credencial, irmãos, não me liberta. A minha credencial não serve para absolutamente nada, irmãos. Ali de comunhão com Deus não serve para nada, irmãos. Estreita mais ainda o caminho. Mas não serve, não vai acrescentar em nada, irmãos, assim, na minha comunhão com Deus, de maneira nenhuma. Eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso invocar a presença desse Deus, eu preciso sentir que Ele está comigo. E presença de Deus, irmãos, é diferente de emoção, viu? Às vezes a pessoa, sabe aquelas pessoas, eu vou encerrar por aqui, sabe aquelas pessoas que, aqueles moços, aqueles rapazes que vão orar por uma menina, irmãos? Por uma moça, sabe? O rapaz vai orar pela moça. Ele olha ela, irmãos, o sujeito já tremeu, irmão, já bateu o coração mais forte, irmão, já gelou, já está suando frio, a espinha aqui, irmão, já está tudo assim. E o cara fala assim, Deus está me mostrando. Deus está mostrando. Ele já sentiu de ir, mais cedo ou mais tarde ele vai para lá. Então, agora, aquilo que vem de Deus realmente, Deus, irmãos, Ele não traz confusão. Deus, Ele é aquele que traz certeza ao nosso coração. As coisas de Deus, irmãos, não são simplesmente aparências, mas elas são verdades, irmãos, e elas permanecem. Aquilo que eu comentei foi no domingo, sobre o Salmo de número 1. E eu gosto muito do Salmo de número 1, irmãos, porque é um salmo que fala de libertação, de certa forma assim, fala de um juízo, mas fala assim de libertação, né? Porque o salmista, quando ele está falando aqui no Salmo de número 1, olha só, ele diz assim, feliz, e eu posso dizer livre, liberto, sarado, né? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos perversos, aqueles que traçam perversidade, irmãos, e nem se detém no caminho dos pecadores, irmãos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, não tem comunhão com os escarnecedores, algumas traduções de zombadores, aqueles que pela atitude chamam a palavra de Deus de mentira, e diz assim, mas tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Que dá o seu fruto certo, o seu fruto próprio, na estação própria, e cujas folhas não caem, aquela coisa maravilhosa, que continua dizendo aqui o Salmo 1, mas o ímpio, irmãos, diz aqui, olha, ele é como uma moinha que o vento espalha, versículo 4, assim, imagine, irmãos, um monte de palha e batendo vento, irmãos. Se você já viu alguém peneirar trigo, irmãos, ele joga, ele vai mexendo, apertando, e ele joga, irmãos, na peneira o trigo para cima, o vento joga a palha e o trigo desce. Então, é praticamente isso aqui o que diz o salmista. Então, se nós, irmãos, temos Cristo na nossa vida, o vento sopra, fala assim comigo, o vento sopra, mas eu vou permanecer, mas eu vou estar firme em Cristo Jesus. Eu oro, parece que as coisas elas não acontecem, parece que tal pessoa não se converte, parece que sempre tem um empecilho, eu busco a Deus, parece que as coisas não mudam,
Mas nós precisamos permanecer, pastor, mas até quando que eu tenho que orar por aquela causa? Bom, a Bíblia diz que eu devo orar sem cessar. Isso é um tempo indeterminado. E é muito tempo. É muito. Enquanto nós cremos, irmãos, nós precisamos continuar orando. Oração o tempo todo. Amém, irmãos? Então, nós estaremos ministrando durante essas próximas quintas-feiras sobre esse tema. Hoje tem praticamente introdução. Cura e libertação. Irmãos, eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Irmãos, o Senhor nos chamou para ser livres. Fala assim comigo, livres. E não estar aprisionados, tanto aos costumes do mundo que nós vivemos, como também aquelas práticas de incredulidade. A gente vai estar falando sobre isso por esses dias. Irmãos, tem pessoas que elas são aprisionadas, irmãos, à incredulidade. Sabe, irmãos? Ela acredita até mesmo, irmãos, que com outra acontece, mas com ela não. Que com ela não pode ser. Sabe? Com ela não pode ser. Então, irmãos, a pessoa ela é aprisionada a isso. É ou não é, Mirena? É. Ela é aprisionada a isso. Sabe, irmãos? Mas o Senhor nos fala assim comigo. O Senhor me chama para acreditar na sua verdade. Irmãos, por esses dias a gente vai estar fazendo, acredito que uma linha aqui, os obreiros vão estar impondo as mãos sobre a tua vida e vão estar intercedendo em nome de Jesus. Será possivelmente assim. Hoje nós estamos dando introdução. Eu gostaria que você estivesse apresentando, irmãos, e na próxima semana, aqui você vê que tem algumas fotos, tem alguns documentos, tem algumas chaves, enfim, está representando aquilo que a pessoa está buscando e diante do Senhor. Mas, irmãos, eu queria que você pudesse estar trazendo semana que vem, irmãos, algo que você vai estar apresentando diante do Senhor. Se for uma pessoa, traga uma foto na tua casa. Eu vou estar te lembrando, através das redes sociais, vou estar te lembrando. Pastor, estou orando pelo meu marido. Traz a foto dele, traz uma roupa dele, alguma coisa assim. Traz, e a gente vai estar orando, a gente vai estar intercedendo por cada vida que entrar por este lugar. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Jesus é o mesmo, e se nós continuamos crendo, então tem concordância nisso, amém, irmãos? Então nós vamos orar, e nós vamos acreditar. Deus só pede para nós acreditarmos naquilo que nós estamos fazendo. Não dá para fazer algo sem acreditar naquilo que se faz. O Senhor só pede para nós acreditarmos, irmãos, para que aquilo venha realmente acontecer na nossa vida. Então eu gostaria que você apresentasse, querido, nessa hora diante do Senhor. Se você tem condição de orar, você pode apresentar. Se não, você pode colocar a mão no teu coração e eu vou interceder pela tua vida. Tá bom, querido? E semana que vem a gente vai estar apresentando alguns objetos, roupas, enfim, a tua fé você vai estar colocando diante do Senhor, de repente escrevendo o nome da pessoa e apresentando diante do Senhor. Mas eu gostaria que você levasse o teu pensamento àquelas pessoas ou aquelas causas que você sente que aprisiona muitas vezes a tua vida e que te impede muitas vezes de alcançar, que te impede muitas vezes de buscar, que te impede muitas vezes de ser livre em nome de Jesus Cristo. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado e santo. Nós mais uma vez colocamos, Deus, diante do Senhor, na qualidade de intercessor. Apresentamos, Pai, a tua igreja. Nós apresentamos, Pai, o teu povo. Nós apresentamos, Pai, esse povo que chama, que clama pelo teu nome, como diz a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, assim como estamos levantando, Senhor, a nossa voz a ti, assim também, Senhor, como estamos levantando, Senhor, as nossas mãos a ti, Senhor. Oh, Pai Santo, em sinal, Deus, de que nós cremos em ti, em sinal de que nós concordamos com aquilo que diz a tua palavra. Então, Pai, eu declaro, Pai Santo, nessa noite, sobre a vida dos teus filhos, sobre o lar dos teus filhos, Pai Santo, sobre o caminho que os teus filhos têm traçado, nós declaramos a liberdade, nós declaramos, Senhor, libertação, Pai, no nome de Jesus. Vem, Senhor, nessa hora, Senhor, estar, Deus, entrando, Senhor, na casa dos teus filhos, Pai, nessa legalidade que eles estão dando, Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus. Entra, Senhor, nessa hora, coloca, Senhor, os teus anjos acampados, Senhor, ao redor da casa dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus, guardando e livrando de todo mal. E nós mandamos todo mal embora em nome de Jesus. Todo organizador do império das trevas, todo principado, toda potestade, todo dominador, todo espírito maligno, todo espírito familiar, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito que tem trazido contenda dentro dos lares, nós mandamos embora nessa hora em nome de Jesus Cristo. Oh Deus Todo-Poderoso, que o sangue do Senhor Jesus
Jesus esteja sobre a tua igreja, que o sangue do Senhor Jesus esteja sobre o teu povo, sobre o coração, sobre a mente de cada um, guardando, blindando o Senhor, oh Deus, para que eles sejam teus, para que eles sejam totalmente teus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, guarda, Senhor, cada lar, guarda, Senhor, cada família, Pai. Deus, abre, Senhor, as portas, Pai, que os teus filhos muitas vezes têm batido tanto tempo, Senhor, e essas portas, Deus, não tem, Senhor, aberto. Isso muitas vezes leva, Senhor, os teus filhos ao cansaço. Sejam livres do cansaço nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, também sobre esses pedidos de oração, também sobre essas fotos, sobre esses documentos, também sobre esses contratos, ou sobre cada causa na justiça. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, Pai, diante do Senhor. Nós sabemos, Deus, que independente do homem aqui da terra, o Senhor é advogado dos advogados. O Senhor é aquele que advoga as nossas causas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos: entra, Senhor, com providência, Pai. Entra, Senhor, com o teu livramento, Pai, com a tua libertação, Pai, no nome de Jesus, para que os teus filhos possam glorificar o teu nome, e para que, Senhor, testemunhos possam ser contados a respeito da tua verdade, a respeito do teu poder e a respeito da tua glória, Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, querido? E uma das coisas, querido, que acontece na nossa vida, quando o Senhor nos abençoa, seja de uma maneira ou de outra, irmãos, é nós testemunharmos para a glória do Senhor, dar testemunho para mostrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E hoje parece que assim, Deus ele não faz mais. Muitas vezes nós esquecemos no dia a dia daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, irmãos. Durante esses dias a gente vai estar contando algum testemunho, mas, irmãos, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós podemos dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, como diz o profeta. Mas o Senhor tem nos abençoado grandemente, nos livrado grandemente e dado, irmãos, vitória para cada um de nós. A Bíblia diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Você sabe o que nos livra, o que nos guarda, irmãos? O Senhor, o Senhor. Enquanto nós dormimos, irmãos, porque quando você está acordado, você se defende de certa forma, de alguma maneira, né? Mas quando você dorme, o que acontece, irmãos? A pessoa deita, dorme, ela está entregue, ela está inerte, irmãos. E até nisso, Satanás ele é covarde, irmãos. Porque muitas vezes ele se aproveita da situação. Os filhos estão dormindo, ó. Ele não vai orar, não vai clamar. Mas a Bíblia diz que Deus ele põe os seus anjos nos guardando. Os anjos do Senhor nos guardam. Eu vou te contar uma coisa aqui. Tá, mano? Eu vou te contar uma coisa aqui. Você sente um minutinho, daqui a pouco a gente vai estar orando pela família, pela alvo de oração, e já vai estar encerrando. Vou estar comentando uma coisa com você. Muitas vezes nós entramos no tribunal de Deus. Quando você entra no tribunal de Deus, irmão, quando você entra no tribunal de Deus, você chega diante do Senhor e fala: Senhor, você coloca as cartas na mesa, fala: Senhor, esse é o meu plano contigo, e aí? Eu estava orando a Deus, irmãos, e eu falei: Deus, nós somos parceiros. Aqui eu falei para Deus: assim, aqui eu sei que eu não vou ser pastor titular nunca. Jesus, ele é o bom pastor, e eu sempre vou estar em segundo plano, eu sei disso. Já me conformei com essas coisas, e é isso aí. Mas eu orando a Deus, irmãos, isso ficou assim muito fresco na minha mente. Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. A hora que eu cheguei, eu comentei com ela. Aí eu falei assim para ela: você sentiu alguma coisa de noite, de madrugada? Só para você ver o que é o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual, tá? Muitas pessoas ignoram. E é isso que Satanás quer, que as pessoas ignorem. Ela falou: não. Eu falei: você limpou a casa? Limpei. Você limpou embaixo da cama? Limpei. Você não sentiu nada? Não. Eu falei: então tá, então eu vou falar. Orando a Deus, irmãos, pedindo para Deus me mostrar alguma coisa, de alguma direção, de onde algo tinha vindo. Esses ventos que vêm do nada, sabe, irmãos? Eu acordei de noite, irmãos, incomodado. A gente sempre dorme assistindo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa de Deus, né? É o costume para nós, né? E estava no canal cristão. E tava um cheiro no quarto, irmãos. Eu falei: ou esse cachorro morreu faz uma semana, irmãos, ou não sei, irmãos. Mas um cheiro assim diferente, um cheiro que de enxofre. Sabe aquele cheiro que entra no nariz, irmãos, e parece que, sabe, irmãos, eu saí, vim, desci no banheiro, voltei, irmãos, do mesmo jeito, sabe? A gente tem o nosso momento com Deus, enfim.
A questão não é isso. A questão, irmãos, é que constantemente, irmãos, constantemente, você pode escrever isso, constantemente, Satanás, ele vai tentar a tua vida, de alguma maneira. Então, eu sei que a vida é muito corrida, muito agitada, mas nunca sai de qualquer jeito. Qualquer jeito, desculpa a expressão, irmãos, é quando a gente sai apressado, a gente deixa muitas coisas para trás. Ainda que seja aquela oração de 1 minuto, irmãos, faça, irmãos, pedindo para Deus guardar a tua vida, guardar a tua casa, a tua família, a sua ida, a sua volta. Seja simples, da maneira que você é. Você não precisa decorar uma oração, não, seja simples, aquilo que você está sentindo, mas peça para Deus. Porque constantemente nós somos vigiados, constantemente nós somos, infelizmente, visitados, constantemente, irmãos. Muitas coisas, elas acontecem. E quem não vigia, irmãos, infelizmente, acaba sendo tomado por outro sentimento, né? E acaba, infelizmente, sendo envolvido. Então, irmãos, a hora que eu senti aquele cheiro, aquela coisa toda, aquilo ficou na minha mente o dia todo. Eu falei, mas o que será que é? Chega em casa eu pergunto. E a hora que ela disse exatamente, não, tá tudo normal. Já entendi o recado. Você sabe que o que muitas vezes isso nos leva, irmãos? Muitas pessoas poderiam dizer assim, pastor, então eu vou ficar no meu cantinho. Não, isso nos leva muito mais ainda a buscar a presença do Senhor. Nos atrai mais ainda para o Senhor. Porque o Senhor não tem um mau cheiro como esse, irmãos. O cheiro do Senhor, irmãos, é doce e suave, irmãos. Nós temos o perfume de Cristo, irmãos. Então, sabe, outro dia eu comento, talvez eu até grave um desses testemunhos e mande para você. Mas eu posso dizer, irmãos, que Deus tem feito grandes coisas por nós. E por isso, nós estamos alegres. Eu dou graças a Deus por isso. Amém?